Glória a Deus! Vamos dar um grito para Jesus aí! Glória a Deus! Cara, que maravilha, hein? Quase que eu tive um infarto pulando, mas tudo bem. Que música maravilhosa! Pode deixar as luzes assim mesmo, por favor. Que música maravilhosa. Quando eu entrei aqui, o Senhor ministrou uma palavra no meu coração. Fala sobre filhos maduros. Aí o Brunão começa. Lá. E tem tudo a ver. Porque maturidade não é deixar de ser criança por dentro. Maturidade nunca teve a ver com deixar aquela inocência, aquela nossa paixão por Jesus. Mas a maturidade, ela precisa chegar. Quantos querem crescer? Quantos querem dar prazer ao coração do Pai? Amém? Coloca uma das suas mãos no seu coração, por favor. A outra mão, por gentileza, estende para mim, para esse vaso de barro que está aqui. Consagra o seu coração diante de Deus. Para que ele seja uma terra boa, capaz de reter essa semente, capaz de permitir que essa semente, ela crie raízes profundas, até que ela comece a crescer e dar fruto. Pai, nós consagramos nossos corações a Ti. Pedimos, continua ecoando o som da Tua voz. A mesma voz que está aqui desde quarta-feira, quinta, sexta, hoje pela manhã, nessa tarde. Nós queremos a porção dessa tarde. Aquilo que o Senhor tem reservado para nós, Teus filhos, Tuas filhas. Eu me coloco diante da Sua presença, Senhor. Dizendo a você que nada eu tenho de mim mesmo. Mas que eu preciso da Sua misericórdia e do Seu fluir. Fala conosco, papai. Em nome de Jesus. Amém? Será que a gente pode dar outro aplauso para Jesus? Que é lindo. Maravilhoso. Eu não sei se dá para você aparecer, mas vira para trás assim para a câmera, dá um tchauzinho para a galera que está acompanhando a gente. Teve noites aí de quase 4.000 pessoas estarem acompanhando a gente pelo Facebook. Cara, que maravilha, né? Muito mais gente do que tá aqui dentro, está lá fora, sendo abençoado em casa. Deus abençoe vocês que estão aí na internet. Pessoal, a maturidade, ela acontece nas nossas vidas de uma forma muitas vezes inesperada. A borboleta, ela passa por um processo onde ela é uma minhoquinha e ela vira um casulo. E nesse momento que ela está passando de casulo para virar aquela borboleta linda que a gente vê, esse processo se chama crise. Traduzindo para o português, esse processo que ela passa por transformação se chama crise. E o nosso Pai, Ele é bom conosco. Quem acredita que Deus é bom? Sabe, Deus nos enche de amor, Deus nos enche da sua alegria, Deus nos enche da sua presença, Deus nos enche do seu espírito. Mas todo pai tem prazer no crescimento do seu filho. Todo pai tem prazer no desenvolvimento do seu filho. Eu não sei quantos pais nós temos aqui, mas a sua alegria, sabe, é descobrir coisas que o seu filho está aprendendo. Esses dias nosso batera, o Bruno, está ficando bobo porque o filhinho dele de 4 meses descobriu o pezinho, né? E aí começa a tirar a meia e pegar no pezinho, e coisas vão chamando a atenção da gente. Não tem nada mais poderoso e especial na minha vida do que quando eu vejo a minha filha, que tem necessidades especiais, aprendendo coisas novas, crescendo, desenvolvendo. Cara, isso gera uma alegria fantástica no meu coração. E o Senhor, Ele quer que a gente conserve o nosso coração sempre apaixonado por Ele. Que a gente nunca se esqueça do primeiro amor, que a gente nunca se esqueça das coisas
da paixão que a gente tinha por Ele nos primeiros dias. Muitas vezes a gente vai crescendo e a gente acha que maturidade é amar menos o lugar secreto. A gente acha que maturidade é cair menos no chão, é chorar menos, é se derramar menos na presença de Deus. Mas não tem muito a ver com isso. A maturidade que eu quero falar com você hoje é a maturidade que está escrito no livro de Romanos. Quando o apóstolo Paulo diz que a criação espera ardentemente a manifestação dos filhos de Deus, a palavra que ele usa para filhos é urios. E essa palavra significa filhos maduros. Não é qualquer tipo de filho. Paulo não está dizendo que a criação está esperando pelos bebês. Paulo não está dizendo que a criação está esperando por aqueles pré-adolescentes que não sabem se são crianças ou se já são adolescentes. Mas Deus está esperando liberar para a resposta da criação os filhos maduros. Quem está comigo aqui? Sabe, e como eu me torno um filho maduro? Como eu sei que eu sou um filho maduro? Que Deus pode contar comigo, que Deus pode me enviar. Já prestou atenção na vida de Jesus? Jesus, ele só se manifestou aos seus 30 anos de idade. E por que Jesus só se manifestou aos seus 30 anos de idade? Porque 30 anos era a idade considerada como a idade da maturidade. Você só poderia ministrar como levita, como um sacerdote, na idade da maturidade. Então, entendendo essa coisa de uma forma profética, trazendo isso para o nosso entendimento, Deus precisa que a gente alcance uma certa maturidade, para que a gente consiga viver os planos e os sonhos dele para a nossa vida. Amém? Quantos querem aprender isso comigo nessa tarde? Vamos lá, abra sua Bíblia, no livro de Mateus, capítulo 3, é um texto muito conhecido. E a galera do Morada está saindo às pressas assim, porque eles gentilmente atenderam o nosso convite, vieram para cá à tarde, mas daqui a pouco já estão indo para São José dos Campos. Esses caras são incríveis, eles estão aqui desmontando tudo, porque já vão sair de viagem. Eu queria que a gente aplaudisse o Senhor pela vida deles, amém? Gratidão pelos esses irmãos, que têm carregado uma coisa muito genuína para a nossa nação esses dias. Vamos lá. Então Jesus veio da Galileia até o Jordão para ser batizado por João. E João, porém, tentou impedi-lo, dizendo: eu preciso ser batizado por ti, e tu vens até mim? Respondeu Jesus: deixa assim por enquanto, convém que assim façamos para cumprir toda a justiça. Então João concordou. E assim que Jesus foi batizado, saiu da água, e naquele momento o céu se abriu, e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. Então uma voz do céu disse: este é o meu filho amado, em quem eu me agrado, em quem eu tenho prazer. Dá uma olhadinha no primeiro versículo do capítulo 4. Então Jesus foi levado pelo Espírito para ser tentado pelo diabo no deserto. E depois de 40 dias jejuando, teve fome. Olha para mim aqui um pouquinho. Não parece estranho um pai abrir os céus, romper os céus e falar assim: Jesus, eu te amo. Jesus, você me dá prazer. Jesus, você é meu filho amado. Quando eu olho para você, Jesus, eu fico apaixonado por você cada vez mais. Você é meu filho favorito, você é meu predileto. Ah, como o papai te ama. E eu te amo tanto, meu filho Jesus, que eu vou mandar o Espírito Santo te levar para o deserto, para você jejuar, passar fome por 40 dias, e para você ter uma briga acirrada com o diabo. Quem quer esse amor? Parece estranho. Dá vontade de falar assim: Deus me ama menos então. Porque se você está dizendo que me ama e depois você me coloca de frente com o diabo, a primeira ação do teu espírito depois de me encher, a primeira ação sua depois de falar que me ama,
é me jogar para o deserto? Que amor é esse? Não dá para entender. Pessoal, o nome do nosso ministério é Abba Pai. E esse ministério nasceu no ano de 2006. E ele nasceu numa crise que nós tivemos. Minha esposa perdeu um bebê de 4 meses de gestação. E através daquela experiência, foram mais ou menos 6 dias no hospital. E naquela experiência nasceu uma música chamada Abba Pai. E essa música ela foi cantada a primeira vez na nação de Moçambique. E o público ali, que estava ouvindo aquela música e sendo ministrado por aquela música, eram algumas crianças e jovens órfãos. Alguns deles nunca tinham visto pai nem mãe. E foi nessa experiência de perder um filho, de chegar lá em Moçambique, de ver um povo necessitado, um povo carente, um povo na miséria, abandonado, o índice de mortalidade infantil dos maiores do mundo. Crianças morrendo com HIV. Foi nesse lugar que Deus compartilhou conosco. A mensagem que eu quero que vocês levem é o coração paterno de Deus. A gente teve uma experiência maravilhosa. Uma experiência de cantar aquela canção e de ver missionários abraçando aquelas crianças e colocando elas no colo, e elas mesmas se abraçando entre si, e elas tiveram uma revelação de Deus Pai. E naquele dia, o Espírito Santo me fez uma pergunta. Daniel, você lembra quando Isaías diz que pelas feridas de Jesus nós fomos sarados? Eu disse, Senhor, eu lembro. E você está vendo que eu estou fazendo a mesma coisa com você? Você passou uma situação difícil alguns meses atrás. Através dessa crise, eu liberei sobre você uma canção que se tornou uma mensagem. E agora ela está sendo um bálsamo de cura para o coração dessas crianças e jovens do outro lado do mundo. Eu disse, caramba, é isso. Muitos de nós temos medo dos dias difíceis. Muitos de nós temos medo do deserto. A gente tem medo da crise, a gente tem medo da dificuldade. Nosso país está em crise. Alguns de nós nos organizamos muito mais financeiramente, a gente coloca muito mais na ponta do lápis o que a gente pode ou não pode gastar. Porque a crise, ela traz uma maturidade. Sim ou não? Quem está comigo aqui? Presta atenção numa coisa. Quando eu era namorado da Camila, eu pensava de um jeito. Quando a aliança veio para o meu dedo direito, o nível de maturidade teve que aumentar. Eu já comecei a calcular o valor do casamento. Mulheres pensam na festa, homens pensam em pagar a festa e ir para a lua de mel. Eu fui entender coisas de casamento que eu não sabia. Eu fui entender que aquele bonequinho que fica em cima do bolo custa um absurdo. Eu disse, para que esse bonequinho em cima do bolo? E uma frase começou a tomar conta de mim. Todas as vezes que ela falava essa frase, eu me tremia inteiro. E a frase é, tem que ter. Foto, tantos mil. Meu Deus, para que isso? Tem que ter, casamento tem que ter. Bonequinho em cima do bolo, tantos reais. Vamos tirar isso. Não, mas casamento tem que ter. Tudo tinha que ter no nosso casamento. Pessoal, mas quando a gente casou, foi para a lua de mel, glória a Deus, aleluia. Quando eu voltei para casa, eu percebi o tanto que eu era imaturo. Quando a primeira conta de energia, com meu nome escrito, chegou, Daniel. Não era mais o nome do meu pai, não era o nome da minha mãe, era minha responsabilidade pagar a conta. Eu senti o frio na barriga, e eu falei, agora pegou. Me lembrei até do versículo que o Ribinha citou ontem. E agora, quem poderá nos defender? Cara, agora sou eu. Meu Deus, eu tenho que suprir a necessidade da minha esposa. Eu tenho que pagar a conta de energia. Eu ficava tão desesperado que antes de dormir eu ia lá e tirava tudo da tomada. A geladeira eu tirava da tomada. Para economizar, eu descobri que estava piorando a situação. E o casamento trouxe uma certa maturidade. Eu tive que aprender a ser homem. Agora não era só um rapaz solteiro caminhando por aí. Eu tinha a responsabilidade de cuidar da minha esposa, emocionalmente, financeiramente, e uma série de mente
que apareceu de repente. Quase virou um rap de crente. Seis meses de casado. Minha esposa fala assim: amor, estou grávida. Cara, eu não tinha um sofá para sentar. Você sabe o que é isso? Nesse tempo, a gente estava fazendo aquela visita na casa do nosso... Uma vez era na casa da minha mãe, outra vez na casa da mãe dela. Aquela visita assim, 15 para meio-dia, sabe? Estava passando por aqui e tal, lembrei da senhora. Ah, fica para o almoço. Ah, mãe, já que a senhora insiste. Nesse tempo a gente andava numa moto bis. Quantas vezes eu passei assim a vergonha de ter que lavar roupa na casa da minha mãe, na casa da minha sogra, e vir com aquela trouxa e colocar na parte da frente da moto e a Camila atrás. E eu ficava orando: Jesus, que ninguém me reconheça. Que ninguém saiba quem eu sou nesse momento. Porque a gente não tinha grana para comprar uma máquina de lavar. A gente estava tentando, mas não conseguia. E aí, de repente, vem a notícia: você vai ser pai. Eu comecei a ficar desesperado. 2 horas da manhã, quando eu recebi a notícia, eu liguei para o meu pastor. E o meu pastor disse: meu filho, se alegre. Ele disse: estou tentando. Isso é herança de Deus na sua vida. Eu estou tentando ficar alegre, mas eu não consigo. Só vem cálculo na minha cabeça. Eu não estou pronto para ser pai. Parece que eu não cheguei lá ainda. Você que já recebeu essa notícia, eu sei que alguma coisa em você mexeu profundamente. Um amigo meu disse: Daniel, vai mudar tudo, cara. Seus horários vão mudar, suas responsabilidades vão mudar. Pensa numa notícia que me fez crescer, amadurecer. Infelizmente a gente perdeu aquela criança. Foi essa criança que eu falei, que através dela veio a canção Abba Pai. Mas eu estou contando isso para mostrar para nós que o nosso nível de maturidade vai crescendo no decorrer da vida. Sabe, irmãos, hoje eu sou pai de uma criança especial, sou um homem casado há mais de 10 anos, quero ter outros filhos, e a minha maturidade, o meu jeito de ver as coisas tem que crescer. E muitas vezes são os desertos da nossa vida, muitas vezes são os problemas que a gente passa, que Deus está usando para fazer com que eu e você possamos crescer. Quem está entendendo isso? Amém? O escritor de Hebreus diz que Jesus, ele foi tentado em cada uma das nossas necessidades, porém sem pecado. Diz também que Jesus, Filho de Deus, através do sofrimento, aprendeu a perseverança. E porque Jesus foi fiel no sofrimento, ele se tornou o nosso sumo sacerdote. E hoje, nós não temos um sacerdote que não possa se compadecer de nós. Sabe o que o escritor de Hebreus está dizendo? Ele está dizendo que Jesus, ele sofreu. Jesus aprendeu, ele sabe o que é ser tentado, ele sabe o que é sofrer aquilo que você sofre. E quando você chega diante dele, no trono da graça, ele não vai te acusar, ele vai dizer assim: bem-vindo, eu sei muito bem o que você está passando. E por isso que eu sou seu sacerdote. Eu compreendo o seu coração. Irmãos, Jesus é o exemplo de um filho maduro. E os filhos maduros, eles têm que identificar estações na sua vida. Olha para quem está do seu lado, diga assim, pergunta para ele: que estação você está? Que época da sua vida com Deus você está? Pergunta para ele. Quem já ouviu aquela frase assim, o primeiro amor? Já ouviu? E parece que o primeiro amor é aquela fase que a gente está assim, só recebendo do amor de Deus, tudo é novo, tudo é maravilhoso. Cara, quando eu aprendi que Deus era meu pai, sabe, eu sentia Deus me colocando no colo, me consolando, era uma fase assim totalmente romântica com Deus. E daqui a pouco os desertos começam a vir. E a gente não compreende muitas coisas. Mas são nos desertos que Deus amadurece os seus filhos. É no deserto, é no dia difícil, é no dia da dor, que Deus transforma o nosso coração num coração capaz de colocar para fora os sonhos que estão dentro dele. É nesse lugar do deserto.
A primeira obra do Espírito Santo, quando o Espírito Santo encheu Jesus, foi pegar ele pela mão e dizer assim: Jesus, eu vou te levar para um lugar especial. Se nós estivéssemos escrevendo a história, a gente ia colocar logo Jesus para andar sobre as águas, para curar enfermos, para liberar palavras maravilhosas, para ir logo para a cruz e salvar logo o mundo. Mas existe um processo, existe uma fase, existe uma estação. E nós temos que entender e aproveitar as estações que Deus está abrindo para derramar sobre nós o amor dEle. A escola Abba Pai é uma estação que Deus abriu para dizer que te ama, para falar profundamente ao seu coração, para derramar sobre você o amor dEle, para falar o quanto você é especial para Ele, para trazer identidade, para trazer destino. Essa é a boa notícia. E a notícia melhor do que essa é que vai chegar o deserto, onde todas essas coisas que nós recebemos, elas serão provadas. Esse é o processo de maturação de um filho de Deus. Agora eu tenho uma boa notícia para você. Eu tenho descoberto que o amor de Deus não é uma recompensa. Se o amor de Deus fosse uma recompensa pelo nosso trabalho, Jesus só teria ouvido essa frase: meu filho, eu te amo e você me dá prazer. Sabe aonde? Antes dele morrer. Quando ele estivesse lá com os braços abertos e ponto de morrer, e ele falasse: Pai, está consumado, eu entrego a Ti o meu espírito. Aí Deus Pai ia falar assim: calma aí, filho, não morre agora não. Agora que você venceu o diabo lá no deserto, agora que você venceu todas as tentações que um homem poderia vencer, agora que você foi fiel a mim até a morte, agora sim, você é digno do meu amor. E eu estou dizendo para você, antes de você morrer, você é meu filho amado e você me dá muito prazer. Mas foi assim que aconteceu? Não foi assim. Deus Pai inaugurou o ministério de Jesus com amor, mostrando para nós que antes que eu e você possamos fazer grandes coisas, Ele já nos ama como nós somos. Antes que eu e você tenhamos grandes feitos, grandes ministérios, façamos coisas relevantes, Ele já nos ama. E eu tenho descoberto que o amor de Deus não é uma recompensa e nunca será uma recompensa. Mas o amor de Deus é um investimento do céu nas nossas vidas. Sabe o que Deus Pai estava fazendo? Ele estava parando Jesus. Imagina Jesus como se fosse um carro que tivesse que fazer uma viagem de 300 quilômetros, simbolizando 3 anos. E Deus pega e disse assim: antes de você começar a sua viagem, eu preciso te dar um carro chamado amor, e eu preciso encher o tanque dele com a presença do meu Espírito, para que você possa passar por cada estação da sua vida, nesses próximos 3 anos, até a cruz, não precisando de mais nada, porque você já está cheio de mim. Você já está cheio da minha presença. Deixa eu te falar uma coisa, te dar uma dica. Quando você perceber que Deus está abrindo uma estação para liberar sobre você amor, identidade e a presença do Espírito Santo, agarra essa oportunidade com tudo que você tem, porque a próxima estação pode ser um deserto. E o deserto, você só vence se você estiver cheio do amor de Deus, se você estiver cheio do Espírito Santo e sabendo quem você é em Deus. Muitos de nós morremos no deserto, porque não estamos satisfeitos no Senhor. Não estamos certos do nosso amor por Ele, do amor dEle por nós. E não sabemos quem nós somos, a gente fica sem direção. E a gente acha que o deserto é obra do diabo. Mas eu quero dizer para você, a maioria dos desertos que você enfrenta, Deus quer usar para o seu crescimento. Mas Ele não vai ser injusto. Ele não vai permitir que você dê de cara com o diabo, sem antes encher você do amor dEle. Ele não vai permitir que você dê de cara com as suas fraquezas, sem antes você estar fortalecido no Espírito Santo. Jesus foi o primeiro homem a andar no poder do Espírito Santo. Até aqui ninguém tinha sido cheio do Espírito Santo. Jesus está dizendo: eu me esvaziei da minha glória. Eu me esvaziei do Deus que eu era.
E agora eu vou mostrar para vocês como alguém vence o pecado. Aí Jesus vai lá, se submete a um homem, ele é cheio do Espírito Santo. E às vezes eu ficava sem entender por que o Espírito Santo já levou ele direto para o deserto. Sabe o que eu vejo, irmãos? Eu vejo o céu organizando uma torcida organizada. Eu vejo o Pai levantando do trono dele. E assim, filho amado, você me dá muito prazer. Você é meu prazer. Vai lá, Espírito Santo, enche ele. Leva ele agora direto para o deserto, leva. Mas já, eu quero que o diabo saiba o que é enfrentar um homem cheio do Espírito Santo. Até agora ele derrubou muita gente que não estava cheio do Espírito Santo. Agora eu quero que ele sinta o gostinho de ser derrotado por alguém cheio e pleno do Espírito Santo. Jesus, o primeiro homem a caminhar no poder do Espírito Santo. E ele é cheio do Espírito. E ele é levado para o deserto. Sabe o que é que acontece? O inimigo, ele sabe muito bem como jogar conosco. A Bíblia diz, e depois de jejuar 40 dias e 40 noites, Jesus sentiu fome. Satanás observou a carência. Ele disse, é ali que eu vou jogar com ele. Eu vou esperar o momento mais frágil. Eu vou esperar o momento do homem Jesus mais desanimado, mais faminto, mais sedento, aquela dor de cabeça, aquela fome. E eu vou lá. Nessa hora eu tenho vantagem. Quais são as tuas carências? Quais são as tuas principais dificuldades de vencer no deserto? Quais são as coisas que te fazem cair constantemente? Provavelmente, elas são as suas carências. Tem gente que é carente por causa do sexo, tem gente que é carente por causa do dinheiro, por causa do reconhecimento. Tem gente que é carente de amor. Existe carência de várias maneiras, diversas faces. Mas existe um Deus que preenche cada espaço do nosso coração. E quando o inimigo chega propondo, vai lá, cara, você não é filho de Deus, transforma essa pedra em pão, se alimenta. Quando Jesus responde, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus, ele está dizendo assim, agora, acabou. Você não vai enfrentar mais, depois da minha morte, um povo que precisa se satisfazer com as coisas desse mundo. Eu estou aqui para te dar um recado, está vindo aí uma geração que não vai se submeter às carências, nem vai negociar com você, porque nada que você der, nada que o mundo der, vai satisfazer elas, porque elas já estão cheias do pão do céu. Cheios do pão do céu. Quem está entendendo o que eu estou falando? Filhos maduros. Chegou a hora de nós vencermos as nossas carências. Muitos de nós falamos assim, cara, eu caí porque a carne é fraca, eu não consigo romper em santidade, não tem jeito, esse desejo é maior do que eu, o que eu sinto é mais forte. Não, a sua intimidade com o Espírito Santo está fraca. Seu relacionamento com Ele está fraco. Irmãos, eu não estou falando que depois que você for cheio do Espírito Santo, você vai parar de pecar. Isso não existe. A gente deixa de desejar, de planejar o pecado. Mas a gente está num mundo caído. E a gente vai tropeçar muitas vezes. Ele é fiel e justo para que o sangue dele nos purifique de todo pecado. O sangue de Jesus não perdeu a validade. Ele vale até a eternidade. Porque ele sabe que nós somos pecadores. Mas eu não posso viver uma vida de pecado. E às vezes a gente acha que a vida de pecado é uma consequência, porque o mundo cada hora inventa uma forma nova de você pecar. Porque o mundo te traz uma coisa mais atraente a cada dia. Mas o problema não é esse. O problema do homem é que ele precisa ser preenchido por uma pessoa. Nós precisamos ser cheios e plenos da presença do Espírito Santo. A segunda coisa que eu vejo aqui, Jesus leva a primeira aula do Espírito Santo. Ele é guiado para o deserto. E ele tem que vencer no secreto. Quando ninguém está olhando para ele.
Quando ninguém sabe que ele é o Messias, nesse lugar ele tem que vencer, para que depois ele possa manifestar publicamente que ele é o Filho de Deus. Filhos maduros têm uma vida em secreto de integridade. Não adianta publicamente nós mostrarmos os nossos dons, os nossos talentos, se na nossa vida secreta nós não estamos vencendo a nós mesmos e as tentações do inimigo. Uma das nossas maiores provas que nós somos filhos maduros é quando a gente entende que agora quem nos satisfaz é a presença de Deus. Como está a sua vida no secreto? Pessoal, eu não pense que eu estou pregando para você, eu estou pregando para mim mesmo. Está vindo primeiro no meu coração essa palavra. E no secreto nós mostramos para Deus quem nós somos e para nós mesmos. O meu pastor sempre diz uma coisa, meu pastor Raimundo Nonato, lá no Maranhão. Ele diz: aquilo que todo mundo vê é apenas o fruto daquilo que ninguém vê. Aquilo que você está manifestando publicamente é apenas um fruto da sua semeadura, quando ninguém está te vendo. O Senhor tem prazer no nosso crescimento. Sabe, muitos de nós estamos acostumados a sermos uma igreja mimada e não sermos acostumados com os desertos da vida. Quando a Laila nasceu, se abriu uma estação diferente nas nossas vidas. Porque ela já veio debaixo de muita guerra, debaixo de muita luta. Foram 14 dias que a minha esposa ficou na UTI. Quando a Laila nasceu, ela nasce prematura, pesando 825 gramas. Foram 3 meses de UTI neonatal. Nós começamos a passar por uma temporada de um deserto que parecia que não tinha fim. Sabe a primeira coisa que gritou? A minha alma, a minha fé. Sabe aquela pergunta que você faz? Senhor, cadê você? Por que você está deixando isso acontecer? Eu me via no deserto e o inimigo vinha de lá, fazendo aquelas perguntas. E aí, Daniel, valeu a pena? Valeu a pena esperar pela pessoa certa para casar? Valeu a pena segurar a onda, não transar até o dia do casamento, casar virgem? Valeu a pena? Olha o tanto de gente aí que tem uma vida promíscua, cara. E não passa por aquilo que vocês estão passando. Irmãos, a minha alma gritava e perguntava onde Deus está. O meu espírito sabia, Deus não erra, Ele está no controle. Mas o deserto é um lugar onde a nossa fé é provada. Sabe, depois de dias, de meses na UTI, a Laila teve 2 paradas respiratórias naquela UTI. E aí quando ela foi liberada para ir para casa, cara, foi o dia mais feliz das nossas vidas. A gente pegou aquela criança e a gente levou ela para casa e o quarto estava arrumado. E casa, que coisa linda. Quando a Laila estava com 6 para 7 meses, a gente desesperou. Cheguei em casa, minha esposa estava segurando a Laila no colo e ela estava chorando sem parar. E a Laila estava quietinha no colo dela. Eu falei, meu Deus, será que a Laila morreu? O que aconteceu? Será que ela está doente? O que foi que a minha esposa descobriu? Ela olhou para mim e falou assim, amor, senta. Eu não sei como aconteceu, mas eu estou grávida de novo. Disse, me sentei na rede, todo maranhense tem uma boa rede no quarto. Eu falei, meu Jesus. Mas eu não deixei a alma gritar na minha frente. Fui lá, me ajoelhei, dei um beijo na barriga dela e disse assim, independente de quem seja que está chegando aí, papai te ama. E a gente começou a pedir ajuda logo para os médicos, o que a gente pode fazer para essa história não se repetir. E eu sei que a minha esposa passou da fase de crise, de 5 meses de gestação.
E naqueles 5 meses de gestação, eu entendi que ia ficar tudo bem, porque foi mais ou menos ali que as coisas negativas aconteceram na gestação da Laila. E quando chegou nos 6 meses, eu comecei a ficar mais confiante ainda, estava tudo certo, estava tudo bem. E aí chegou uma viagem para os Estados Unidos, eu fui para a fila para tirar o meu passaporte, o meu visto. E eu fiz uma oração naquela fila, eu disse assim: Senhor, se for para algo de ruim acontecer com a minha família, não deixa eu ir nessa viagem. Não importa, que esse visto seja negado. E aí eu recebi um visto de 10 anos. Para mim aquilo era uma confirmação tremenda, porque nada de mal ia acontecer. E eu faço aquela viagem para os Estados Unidos, e quando eu estou lá, naquela casa de oração, lá no IHOP, no segundo dia da viagem, a minha esposa me liga, ela diz assim: Daniel, primeira coisa que eu quero te falar, é que Deus te levou para o melhor lugar dessa terra, para que você receba a notícia que você vai receber agora. Procura um lugar tranquilo que eu quero te dar uma notícia. E eu já fiquei desesperado. E ela disse assim: amor, infelizmente, o Benjamin faleceu. Irmãos, quase 8 meses de gestação. E eu disse: o quê? Num ano só, uma criança nasce prematura, ela fica 3 meses na UTI, a gente quase morre, minha esposa quase morre, a criança quase morre, aí a igreja se levanta, a gente ora, isso acontece. E eu chorava, eu urrava, eu dizia: Deus, eu te pedi para que isso não acontecesse. Será que você não ouve a minha oração? Será que eu não sou teu filho? Irmãos, a minha fé, ela começou a ficar abalada. Eu não estava entendendo o que estava acontecendo naquele deserto. Uma estação tinha mudado. E quando eu buscava o colo de Deus, parecia que o colo de Deus não estava ali. Quando eu buscava o abraço de Deus, parecia que o abraço de Deus não estava ali. Eu me sentia como aquela criança que está em cima da bicicleta e o pai vai tirando a rodinha e empurra ele. Vai, chegou a hora de você crescer, de você amadurecer. Irmãos, foi a viagem de volta para casa mais infeliz que alguém pode ter. Eu gastei o dinheiro que eu não tinha para remarcar a passagem. E eu voltei para casa. Eu dou glória a Deus pela vida da minha esposa, que foi muito sábia naquele momento. Ela falou: olha, o melhor lugar do mundo para você estar é aí. E de verdade, Deus preparou uma equipe, não foi nem de homens, mas foi de anjos para cuidarem de mim, cuidarem do meu coração, para orarem por mim. Pastor Luciano Subirá estava lá, Rafael Conrado estava lá, outras pessoas que eu amo, que eu admiro, estavam lá para naquela hora me abraçar, consolar o meu coração, o meu choro. E eu gastei um dinheiro que eu não tinha, remarquei a passagem. Imagina a remarcação de um voo internacional, e voltei para casa. Eu não pude cuidar da minha esposa, eu não pude enterrar o meu filho. Cara, pensa numa situação horrível que eu passei. Parece que o deserto não ia acabar. Eu lembro que eu cheguei na casa do meu irmão, onde foi feito um memorialzinho para o Benjamin. E tinha uma plaquinha lá, com o nomezinho dele, onde o corpinho dele foi sepultado. Quando eu olhei para aquela placa, eu desabei num choro inconsolável. Não sabia o que estava acontecendo, cara. E se você acha que o deserto acabou, você que já me ouviu aqui alguns anos atrás, quando eu vim na Poema, o negócio foi piorando. Porque alguns meses depois, a Laila iria fazer 1 ano. E quando ela fez 1 aninho de idade, numa consulta que a gente achava que era uma consulta de rotina, nós recebemos o diagnóstico de paralisia cerebral. Aquele médico olha para mim, para minha esposa, a Laila sorrindo, ela é sempre sorridente, ela vai estar aqui hoje à noite, em nome de Jesus. E quando ele fala assim: você sabe o que é paralisia cerebral, pai? Você sabe o que é paralisia cerebral, mãe? Eu disse: meu Deus, o que está acontecendo? Como assim? E aquele médico começou a disparar uma metralhadora no nosso coração, na nossa alma. Talvez ela não fale, talvez ela não ande, talvez ela nunca vá para a escola. Sabe o que é que você vê os seus sonhos de pai, os seus planejamentos de pai para o futuro de uma criança desabando assim, ó, como aquela brincadeira que a gente faz com os dominós. Tudo desmoronando.
tudo desmoronando, tudo acabando. Parecia que aquele deserto não iria ter fim. Confesso para vocês, irmãos, foi quase um ano de uma tristeza muito profunda no meu coração, até que o Senhor Jesus viesse cicatrizar e sarar a minha alma. Eu não vou me aprofundar muito nesse testemunho, porque minha esposa vai falar bastante disso na primeira sessão da noite. Mas naquele lugar, eu percebi que filhos de Deus, eles precisam vencer no deserto. Naquele lugar, o Senhor, Ele me levou para uma jornada. E essa jornada foi uma jornada de maturidade. Foi uma jornada de fazer a minha fé crescer e de ver que Deus é um Pai amoroso. Mas que Deus, Ele também não nos livra dos dias difíceis. Jesus disse: no mundo vocês vão ter aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. E quando eu pensava que Deus iria me dar um consolo, que Deus ia me dar um colo, que Deus me ia fazer um cafuné e dizer assim: oh Deus, Tu és bom, obrigado por esse colo. Meu pastor me liga e ele diz assim: Daniel, deixa eu te falar uma coisa. E eu todo querendo um carinho, eu querendo um abraço. Ele disse assim: Deus me disse para eu te falar uma coisa, Ele não se move por pena. Você não vai mover o coração de Deus por pena. Você não vai conseguir que Deus sinta pena de você, porque o princípio para que Deus haja não é a pena, mas Deus só se move pela fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Cara, hoje eu digo glória a Deus por esse conselho, mas naquela hora eu desliguei o telefone e falei assim: cara, que pastor miserável. Eu estou precisando de uma visita, eu estou precisando que ele me leve para o gabinete, me dê colo, que alguém coloque uma música lenta e me abençoe. E ele disse que Deus está falando que eu preciso crescer, eu preciso ter uma fé que agrade a Ele. Como assim, cara? Eu percebi que Deus estava falando assim: filho, chegou a hora de crescer. Porque para as coisas que eu tenho para o futuro, você precisa aprender a vencer no deserto. Você precisa aprender a vencer. Quem está entendendo o que eu estou falando? Quem quer crescer ainda? Você quer crescer, irmão? A dor faz parte do crescimento. E ali eu tive que aprender a conhecer a Deus. Um outro aspecto de Deus. Uma outra forma que Deus trabalha com seus filhos. Dentro do deserto. E aí começou a nossa correria, e vai para a pá, e vai para a fisioterapia, e faz isso, e faz aquilo outro, e eu sempre com meu coração arrebentado. E aí veio mais uma pancada de Deus. Um dia de manhã eu saí, sabe quando você olha, antes de sair de casa, você se olha no espelho, você olha no profundo dos seus olhos. E eu comecei a falar tantas coisas, que eu não posso nem falar aqui, só na minha alma. E eu olhei para a Bíblia assim e falei: cara, será que vai adiantar? Será que esse negócio é real? Será que Deus vai preencher realmente o meu coração? Estou me sentindo tão seco. Esse deserto está tão difícil de passar. Sabe o que o Espírito Santo me disse? Ele disse assim: Daniel, quando é que você vai deixar eu ser o teu Deus de novo? Eu disse: o quê? Quando é que você vai tirar a paralisia cerebral do meu trono e vai deixar eu reinar sobre a sua vida de novo? Eu disse assim: como assim, Deus? Eu quero o colo. Não, Daniel, você não está entendendo. Eu estou te perguntando quando é que você vai deixar eu reinar no seu coração de novo. Porque o seu primeiro pensamento pela manhã é a paralisia cerebral. Quando você chega em casa para o almoço com a sua família, a paralisia cerebral está sentada com você. Quando você viaja para fazer a minha obra, você não consegue ficar feliz, porque a paralisia cerebral é o seu Deus. Cara, que palavra dura, não é, irmão? Que palavra difícil. E eu estava aprendendo que Deus estava me fazendo amadurecer. E eu disse: Senhor, o que é que eu faço com isso? Como é que eu faço você voltar então? Me ajuda, Senhor.
E o Senhor me deu uma palavra que está aqui no livro de Daniel, capítulo 2. Daniel, capítulo 2. Fala de uma história muito conhecida por nós. Diz o seguinte: e o rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro de 27 metros de altura e de 2 metros e 70 centímetros de largura, e a ergueu na planície de Dura, na província da Babilônia. Versículo 5 diz assim: e quando vocês ouvirem o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da flauta dupla e de toda espécie de música, vocês têm que se prostrar em terra e adorem a imagem de ouro que o rei ergueu para a sua glória. Sabe o que estava acontecendo aqui? Essa cidade, essa província chamada Dura, Nabucodonosor descobriu que tinham alguns ali fazendo uma milícia contra o seu governo, fazendo passeata, dizendo: a gente não vai ser mais da Babilônia, a gente vai ter o nosso próprio reino. Ele disse: ah, é? Então beleza. E ele chamou todas as autoridades, e ele foi para essa província, e ele levantou essa estátua de ouro gigantesca, em glória ao seu nome. Ele disse: eu sou o rei desse lugar, eu sou Deus desse lugar, e quem não se dobrar vai morrer. Sabe o que aconteceu? Ele colocou uma fornalha como recompensa para qualquer um que tivesse um ato heróico. Quem não se prostrasse a ele cairia naquela fornalha. Mas sabe o que acontece? Versículo 12 diz: mas há alguns dos judeus que nomeaste para administrar a província da Babilônia, cujos nomes são Sadraque, Mesaque e Abidnego, que não te dão ouvidos, ó rei, e não prestam culto aos teus deuses, nem adoram a imagem de ouro que mandaste erguer. Versículo 16 diz: Sadraque, Mesaque e Abidnego responderam ao rei: ó Nabucodonosor, não precisamos nos defender de ti. Se nós formos atirados nessa fornalha e chamas, o Deus a quem prestamos culto, ele pode nos livrar. E ele nos livrará das tuas mãos, ó rei. Mas se ele não nos livrar, fica sabendo tu, ó rei, que não prestaremos culto aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que você mandou erguer. Sabe o que está acontecendo aqui? Sadraque, Mesaque e Abidnego, eles representam uma geração de filhos maduros que Deus quer levantar nos nossos dias, na nossa nação. A notícia que chegou para o rei foi: alguns dos judeus que você nomeou para governar não se prostraram. Sabe por quê? Porque judeus com a mesma cultura, com os mesmos princípios, com o mesmo Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, existiam centenas, milhares talvez, que foram sequestrados das suas casas, foram tirados da sua família, mas que tinham os mesmos princípios que eles. Mas quando o Deus daquela nação, quando o rei daquela nação levantou aquela imagem de ouro para a glória do seu nome e aqueceu a fornalha, aqueles judeus, eles se prostraram e só 3 ficaram de pé. Eu quero dizer para vocês que os filhos de Deus que Ele quer levantar nesses dias, eles têm que traspassar a média de santidade que nós temos na nossa cabeça. Para qualquer um, os babilônicos se prostrarem era normal. Os judeus se prostrarem já era algo que não deveria acontecer. Era o dever de todos aqueles judeus que estavam ali terem ficado de pé, porque eles têm os mesmos valores e princípios da cultura do reino de Deus que foi ensinado para o povo de Israel. Sabe o que o Senhor quer fazer? Nesses dias, Ele quer levantar pessoas que não vão se prostrar e que vão andar no nível acima da sociedade. Nível acima, não vão negociar os valores.
Ah, porque na nossa geração é assim. Não, meu irmão, eu sou guiado pelo reino dos céus, eu não vou me prostrar. Ah, não, mas olha, aquela outra galera ali, sabe, eles também estão se prostrando. Aquele outro crente, aquele outro evangélico, aquela denominação, eles já estão fazendo isso e aquilo outro. Mas você não vai ser motivado pelos outros judeus que estão se prostrando. Você vai ficar de pé em honra e glória ao Senhor Jesus. Você está entendendo, irmãos, o que eu estou falando? Deus quer levantar filhos maduros nesses dias. Ah, se a Babilônia está se prostrando, então eu vou na onda. Não, se até meus irmãos estão negociando seus valores, então eu vou na onda também. Para que ficar de pé? Todo mundo está fazendo. A maioria está fazendo. Deus quer falar para nós que nós não somos a maioria. Nós fazemos parte dos 3 que vão ficar de pé, em nome de Jesus. Sadraque, Mesaque e Abidnego, eles estavam acima do nível de santidade da Babilônia. Eles estavam acima do nível de santidade dos próprios judeus. Ele disse, alguns dos judeus não se prostraram. E a parte que mais mexeu no meu coração é que aqueles caras, eles não temiam a fornalha. Eu disse assim, Deus, por que esses caras não temem a fornalha? Ele disse, Daniel, só existe uma maneira de você não temer o deserto. Só existe uma maneira de você não temer as lutas. Só existe uma maneira de você não temer essa fornalha chamada paralisia cerebral, que se levanta para te derrubar todos os dias. Eu disse, qual é o segredo? Eu preciso colocar um fogo dentro de você que seja mais forte que o fogo da fornalha desse mundo. Essa é a sua única saída, cara. Foi aí que começou uma grande revolução nas nossas vidas. Nós mudamos de cidade e fomos nos enfiar numa casa de oração, porque eu precisava desesperadamente de algo novo dos céus sobre a minha vida, senão eu iria morrer espiritualmente. Eu e minha família temos descoberto, irmãos, que só o que pode nos fazer ficar de pé diante dessa situação é sermos cheios da presença de Deus. Irmãos, tem um lugar que onde eu entro, todas as coisas desaparecem, e só fica eu e a presença de Deus, e ali eu sou pleno, ali eu sou satisfeito. O Espírito Santo perguntou para mim assim, Daniel, a sua fé é igual a desses caras? Porque muitos de nós não agiríamos assim. Nós iríamos falar assim, hey, não, Deus vai nos livrar, Deus vai nos livrar. Deus vai fazer esse milagre, Deus vai fazer esse milagre. Deus vai nos dar essa bênção. Irmãos, e se Deus não te der? E se Deus não responder aquela coisa que você tanto pede? Você vai continuar honrando a Deus? Porque a postura desses 3 caras foi, se Deus fizer um grande milagre e Ele nos livrar dessa fornalha, glória a Deus. Mas se Ele decidir que é necessário que a gente morra para a glória ao nome dEle, nós vamos dar glória ao nome dEle, mas nós não vamos nos prostrar diante de Ti, ó Rei. Esses são os filhos que a geração nossa está gemendo para que eles se manifestem. Esse é o povo maduro, esse é o filho maduro que Deus quer enviar para as nações da terra. Quem está entendendo o que eu estou falando? Um homem de Deus chamado Ricardo Robortella foi um pai na minha vida. E um dia ele falou assim, Daniel, eu quero que você venha para a escola, cara, vem para cá. E eu disse assim, Ricardo, eu não posso ir porque eu não tenho dinheiro. Aí ele disse assim, Daniel, eu poderia te dar uma bolsa, mas eu não vou te dar uma bolsa. E eu disse, por que você não vai me dar uma bolsa, já que você pode? Porque se eu te der uma bolsa, eu vou impedir que você amadureça nas suas áreas de finanças. Porque um dia Deus quer te levar para as nações. Um dia Deus quer que você leve caravana para nações da terra. E você vai precisar crer num milagre financeiro gigantesco. Se eu te abençoar com a bolsa agora, se você não crer que Deus pode te dar um valor para uma escola e uma passagem de ônibus até Belo Horizonte, você não vai conseguir chegar onde Deus quer que você chegue. Eu disse, cara, é isso aí. E eu aprendi um princípio. Sabe o que aconteceu? Eu consegui chegar lá naquela escola. Aquilo esticou a minha fé. Eu me lembro que eu entrei no ônibus e a minha mãe disse assim, meu filho, como é que você vai fazer? Como é que você vai fazer? Cara, meu, não vai.
Falei, mãe, eu tenho a passagem de ida, mas você não tem um dinheiro para se alimentar, você não tem um dinheiro para pagar a escola, o que é que você vai fazer? Mãe, Deus abençoe a senhora. A senhora me abençoa? Te abençoe. Então tá bom, eu estou indo, mãe, vai dar certo. O ônibus está virando a esquina, meu irmão aparece de moto, buzinando. Para aí, motorista. Chega lá, cara, eu estava orando por você, está aqui, estou te abençoando, com um cheque assinado. O valor que você precisar lá na escola, você só diz para mim que eu vou cobrir as suas despesas lá. E se o Robortella tivesse me dado a bolsa? E se ele tivesse mandado o dinheiro que eu precisava para chegar até lá? Eu não teria crescido. Deixa eu falar uma coisa para você. Pais espirituais são aqueles que te jogam para dentro da fornalha, meu irmão. São aqueles que te empurram para o deserto. Às vezes a gente acha que paternidade espiritual é gente que vai suprir as nossas necessidades, vai nos dar um salário e vai falar assim, vai lá meu filho, vai para casa de oração, você vai buscar Deus. Eu sou seu pai. Mas pai espiritual é aquele que torce para que o dia do seu deserto chegue. Sabe por quê? Porque ele quer te ver aprovado. E ele confia em você, ele acredita em você. Sabe por quê que Jesus foi levado para o deserto como a primeira obra do Espírito Santo na vida dele? O Espírito Santo acreditava no potencial de Jesus. O Pai do céu acreditava no potencial de Jesus. Um dia eu fiz uma pergunta para Deus. Senhor, sinceramente, será que eu vou te amar da mesma forma se você não curar minha filha da paralisia cerebral? Será que eu vou continuar te amando e te adorando como eu te adoro? Se esse milagre que a gente espera, que a gente ora e que a gente busca, será que eu vou continuar te amando e te honrando da mesma forma? Me dá a fé de Sadraque, Mesaque e Abidnego. Porque se o Senhor fizer um grande milagre na vida da minha família, eu quero glorificar o seu nome e contar essa história ao mundo. Mas se o Senhor não fizer o milagre que eu estou te pedindo, e o Senhor permitir que a gente caia nessa fornalha, eu vou te honrar. E nós vamos escrever essa história. E nós vamos contar essa mesma história. E o milagre vamos ser eu, minha família, a Laila e minha esposa vencendo a paralisia cerebral. Você consegue medir a sua fé hoje, filho? Você consegue medir a sua fé hoje, filha? Olha o que o apóstolo Paulo diz no livro de Gálatas, capítulo 4. E eu quero encerrar com isso. Ele diz assim, Gálatas 4, verso 1. Digo, porém, que enquanto o herdeiro é menor de idade, em nada é diferente de um escravo, embora sendo dono de tudo. No entanto, ele está sujeito aos guardiães, administradores, até que seu pai libere o tempo em que ele possa possuir a sua herança. Versículo 6. Enquanto vocês são filhos de Deus, Deus enviou o seu Espírito, do qual vocês podem clamar, Abba, Pai. Assim você já não é mais escravo, mas filho. E por ser filho de Deus, você também se tornou um herdeiro. Quantos aqui acreditam que Deus tem uma herança para você? Você acredita? Agora, o que Paulo está nos ensinando? Para eu me apropriar da herança que Deus tem para a minha vida, eu preciso deixar de ser criança. Eu preciso deixar de ser uma pessoa que não sabe quem é. E eu preciso me tornar alguém apto. Até que o pai olhe para mim e diga assim, ele está pronto. Agora eu posso liberar sobre ele aquilo que eu tenho planejado. Irmão, se você já se perguntou por que as promessas de Deus muitas vezes não se cumprem nas nossas vidas? Será que a culpa está em nós? Ou será que a culpa está em Deus? Será que é Deus que esqueceu das coisas que Ele nos prometeu? Ou será que é o nosso coração que não está pronto para manifestar aquilo que Deus quer que Ele manifeste? O apóstolo Paulo está dizendo, você não é mais escravo, mas você é herdeiro. E chegou a hora de você tomar posse daquilo que Deus tem para a sua vida. Não tenha medo da dor, porque a dor é sua amiga. Não tenha medo do deserto, porque o deserto é seu amigo.
Cara, para cultivar essa barriguinha que eu tenho aqui, é a coisa mais fácil do mundo. Ela só precisa de muita picanha, chocolate e Coca-Cola. Agora, para tirar esse músculo adquirido, alguns chamam de pânceps, buchops. Cara, é muita dor. Eu lembro que eu consegui ficar no meu peso ideal há 1 ano e meio atrás. Aí depois eu vagabundei de novo e perdi tudo que eu tinha investido. Mas nos primeiros 15 dias daquele treinamento, eu cheguei lá para frente lá do cara que estava me treinando, do Anderson. Se ele estiver assistindo, Deus te abençoe, Anderson. E eu cheguei lá todo entrevado, todo arrebentado. E ele abriu o portão e disse assim, já? Eu disse, já o quê, rapaz? Eu já estou morrendo. Ele falou, não, a dor é sua amiga. Eu falei, minha amiga, tu está ficando doido, rapaz. Você não quer ficar magro, você não quer ficar bem? Cara, eu lembro que ele pegou uma bolinha de plástico, me deitou no chão. E o bicho é do jiu-jitsu, sabe? Ele me imobilizou e ele começou a pegar aquela bola. Será que é aqui? Eu gritei tanto que a mãe dele saiu da cozinha e disse, meu filho, o que está acontecendo? Quem está parindo? E eu estava desesperado, cara. Mas a bolinha, depois eu dei um abraço nela, um beijo, eu falei, te amo, bolinha. Porque essa dor fez tirar aquele nódulo e eu, cara, daquilo ali eu comecei a crescer, comecei a evoluir. Comecei a ficar melhor. Acho que todo mundo quando entra na academia sabe o que acontece. Primeiro vem a dor. Depois você não sabe viver mais sem um exercício, o seu corpo te pede para malhar. Deus tem prazer no seu crescimento e é por isso que Ele te permite passar por situações difíceis. Um dia, nós estávamos em Fortaleza e a Laila precisava fazer um tratamento. Esse tratamento era um mês, 4 semanas, 4 horas por dia de tratamento. O custo, mais ou menos, 30 mil reais. Eu disse, meu Deus, como é que eu vou investir 30 mil reais na vida da minha filha para um mês de tratamento? O que a gente vai fazer? A gente fez umas camisetas como essa. Fizemos 200 camisetas. Dentro daqueles 45 dias que eu passei em Fortaleza, eu fui mais ou menos umas 30 igrejas. E para a honra e glória do Senhor Jesus, aquelas camisetas foram todas vendidas, cada uma R$100. E a gente conseguiu levantar 20 mil reais. O restante que faltava, irmãos, de forma espontânea, eles iam abençoando a vida da Laila. E a gente chegou a 30 mil reais. A Laila ficou 4 semanas. 4 semanas. Durante aquelas 4 semanas, 4 horas por dia, ela fazendo malhação. Sabe? Já vi um bebê fazendo abdominal, um bebê fazendo musculação para ganhar força. Sabe qual foi o treinamento? Elas falaram assim, olha, a Laila precisa se defender. Então a gente vai fazer algo aqui com ela. Colocaram ela em cima de um rolo, e em cima daquele rolo, ficavam rolando ela de um lado para o outro. Balançando ela, para que ela aprendesse a se defender. Se ela fosse cair, que ela pudesse colocar a mãozinha no chão. A mão esquerda, ela movimenta melhor. A mão direita é mais difícil. A parte direita do corpo dela é a parte que é um pouco mais travada, por causa da paralisia cerebral. E eles ficaram ali, cara, 4 semanas. E lá para a 3ª semana, a Laila ainda não conseguia responder o reflexo e colocar a mão no chão. Eu ficava olhando e falei, meu Deus, toda criança sabe colocar a mão no chão. Nós estamos investindo 30 mil reais para minha filha aprender a colocar a mão no chão. Já no finalzinho daquele tratamento, a gente estava no apartamento onde nós estávamos hospedados, eu desci com ela, Laila, vamos brincar com o papai. E a gente brincou no balanço, e tomou banho de piscina. E aí, lá no finalzinho da nossa brincadeira, eu coloquei ela na grama e eu falei, Laila, vamos aqui tirar uma foto com o papai, vamos tirar uma selfie. E Fortaleza venta muito, sabe? E aí começou a bater um vento. E quando aquela brisa bateu, ela começou a empurrar lá ela para o lado direito. Sabe o que aconteceu? Pela primeira vez na vida dela, quando o vento bateu, antes dela cair, ela colocou a mão direita no chão.
E eu olhei para ela assim pela câmera, eu falei, Laila, parabéns. Ela olhou para mim sorrindo, como quem diz assim, pai, tá vendo aí? Eu consegui. Cara, eu não consigo expressar para você o tamanho da alegria que explodiu no meu coração. Pareceu a propaganda do Mastercard. Viagem para Fortaleza com a família, R$5.000. Tratamento do Terassute. Alimentação e não sei o quê, R$20.000. Sua filha colocar a mão no chão pela primeira vez e não cair. Não tem preço. Às vezes nós achamos que nós vamos dar prazer ao coração do Pai quando nós estivermos fazendo grandes feitos. Mas eu quero falar uma coisa para você. Eu conheço cada detalhe da minha filha. Eu conheço quando ela não está bem, eu conheço quando ela está super feliz. Eu sei cada parte do corpo dela, a parte mais forte e a parte mais frágil. A Laila é um símbolo, ela me apresenta o amor de Deus pela minha vida. Deus conhece cada uma das suas debilidades. Se você é uma pessoa que não sabe perdoar, quando você abre a sua boca e libera perdão, você dá prazer ao coração do Pai. Quando você é fiel nas suas finanças, você dá prazer ao coração do Pai. Quando você diz sim para o chamado de Deus e começa a correr com tudo que você tem, você está dando prazer para o coração do Pai. Quem está entendendo o que eu estou falando? Pessoal, a dor é a nossa amiga. Na segunda vez que a Laila fez esse tratamento, mais 4 meses, agora lá em Florianópolis, eu lembro que na terceira semana, faltando 3 dias para terminar aquele tratamento, ela deu umas crises de choro muito forte. Ela estava sentindo enfado no corpinho dela. Toda criança não gosta de ficar dentro daquele negócio, fazendo... Ela falava para mim assim, como se eu pudesse ver nos olhos dela, dizendo assim, pai, me leva para casa, vamos brincar. Eu não aguento mais, 3 semanas já. E aí nós entramos na 4ª semana e teve um dia que eu falei, cara, fisioterapeuta, falei, amigão, eu preciso de um tempo, tira a Laila daí, eu preciso que ela descanse um pouco. Eu peguei ela estava chorando um pouquinho, aí fui lá para fora na rua, comecei a brincar um pouco com ela foi acalmando, e eu contando historinhas, e às vezes eu levava um ukulele para a clínica e tocava um pouco para ela. E lá fora eu desisti, eu falei assim, tá bom, 3 semanas tá bom, eu pago a 4ª semana, mas eu não vou submeter minha filha a isso, porque já chega, ela é só uma criança. E aí quando eu entrei na sala de novo, o fisioterapeuta já viu minha expressão, já leu o que estava acontecendo. Ele disse assim, pai, antes de você me falar qualquer coisa, eu só quero te falar uma coisa. Todos esses exercícios que tua filha está fazendo, vai gerar força no corpo dela. E é provável que ela consiga se sentar, é provável que ela consiga dar passos. Tudo isso que a gente está fazendo de investimento, está doendo agora, mas no futuro, quem sabe ela consiga andar. Eu falei, o quê? Ele disse, é isso mesmo. Irmãos, quando eu calculei o valor da recompensa por causa daquela dor, o meu coração mudou. E eu olhei para minha filha, disse assim, Laila, você é forte, papai é frouxo, está morrendo de chorar aqui. Filha, mas você é forte, e eu vou te falar uma coisa, só faltam 5 dias, e a gente vai vencer esses 5 dias, vamos lá. Ela abriu aquele sorriso e foi. E a gente completou aqueles 5 dias que faltavam. Quando o deserto chegar, quando o dia difícil chegar, quando a dor chegar, começa a calcular a recompensa que isso vai gerar no seu coração. Tiago disse que é por causa do nosso sofrimento, que é por causa da dificuldade, que a gente vai crescendo, vai gerando maturidade no seu coração. Você vai desenvolvendo perseverança, fé, até chegar na esperança. Não existe outro caminho para se tornar maduro no Senhor. Eu e você precisamos conhecer a Deus nos dias da dificuldade. Eu sei que muitos de vocês aqui estão vivendo os piores dias da sua vida, na sua casa, na sua família. Mas é nesse lugar que Deus quer usar você para trazer uma grande revolução na sua casa. Talvez alguns de vocês estejam passando o pior momento financeiro da sua história.
É nessa hora que Deus quer te ensinar a depender dEle e viver grandes milagres. Irmãos, eu não sei você, mas às vezes eu sinto falta, sinto saudades de alguns desertos que eu passei lá atrás. Eu me lembro de eu e minha esposa com vergonha de almoçar na casa do pai ou da mãe. E da gente ajoelhar na ponta da cama e falar: Senhor, você é a nossa provisão. E a gente orar juntos e alguém tocar na campainha e falar assim: cara, é o seguinte, eu trabalho numa empresa, eu estou recebendo aqui uma cesta básica e também estou recebendo um botijão de gás todo mês. Eu já tenho umas 4 dessas cestas básicas acumuladas. E aí eu estava orando antes de sair do trabalho, eu lembrei de vocês. Vocês querem ficar recebendo essa cesta básica aqui? Eu olhei para minha esposa e falei: eu acho que a gente pode, né, amor? A gente vai quebrar teu galho aí, vai lá. Obrigado, irmão. Fechar o portão. Cara, como é maravilhoso. Um dia eu me senti tão envergonhado, eu levei minha esposa para a universidade. Deus tinha mandado eu sair de Belo Horizonte, onde tudo estava acontecendo ministerialmente na minha vida, e voltar para o Maranhão. Como é que eu vou viver agora? O Senhor me chamou para o ministério e agora eu vou lá para o Maranhão. Quem é que vai me tirar daquela terra para eu ministrar em outros lugares? Tudo é mais caro, tudo é mais difícil. E agora? Como é que vai ser? E eu me lembro que um dia eu deixei ela na faculdade e voltei para casa chorando, me sentindo um vagabundo, um cara inútil. Está aí, minha esposa indo na faculdade, farmacêutica, bioquímica, eu estou aqui em casa, eu estou fazendo o quê? O que eu estou fazendo aqui? Olhei para o meu violão, Deus disse assim: você trabalha para quem? Eu disse: eu trabalho para o Senhor. Filho, isso é uma fase. Seja fiel no pouco, para que eu possa te colocar sobre o muito. Aí eu fui lá, limpei as lágrimas, peguei o violão, comecei a cantar em línguas, orar, agradecer, levantar um altar de adoração na minha casa. Meu celular aparece uma mensagem: está em casa? Posso te ligar? A pessoa ligou, disse: oi, você está em casa? Estou. Cara, você pode vir aqui na porta, por favor? Eu disse: posso. Eu abri a porta, estava lá, ele disse assim: eu estava indo para o trabalho, e Deus me trouxe a sua imagem, assim, no meu coração, quando eu estava indo, dirigindo. E Deus me deu uma palavra para eu te entregar. Ele disse assim, que Ele é o seu patrão, que você trabalha para Ele, você não precisa ficar envergonhado, você trabalha para Ele. E como sinal disso, eu estou com um cheque aqui, um valor de um salário mínimo, e eu quero te abençoar com esse cheque. Deus está dizendo para você: eu sou patrão, eu cuido de você. Eu fiquei impressionado, irmãos, com o que estava acontecendo. Dei um abraço naquela pessoa e corri para casa, fui fazer hora extra, irmãos. Eu continuei adorando como eu nunca adorei antes. Eu falei: Jesus, o negócio está funcionando. Não teve uma época onde eu tive mais experiências com Deus do que a época da sequidão, do que a época do deserto, do que a época da dificuldade. Brunão estava falando aqui sobre sermos crianças. Você lembra do filme A Vida é Bela? Aquele pai, no meio da Segunda Guerra Mundial, falando para aquela criança que tudo que estava acontecendo ali era uma brincadeira. Tudo para ela estava bom, tudo para ela estava perfeito. Deus quer nos dar esse coração. Você sabe qual é a maior alegria da minha filha? É viajar com a gente. Pode ser num carro apertado, a gente pode dormir todo mundo num colchão. Isso aqui é bom. Isso aqui é maravilhoso. Viu o pastor Ricardo contando a experiência dos filhos dele, né, naquela chácara, naquela fazenda, tomando banho de balde. Porque a criança vê a dificuldade diferente de como o adulto vê. O adulto vê como um tempo de privações, a criança vê como uma hora de diversão. Vai dar tudo certo. Vai ser muito bom. E eu quero orar por você, para que Deus encha você do amor dEle, da graça dEle, que Ele te diga quem você é, que Ele encha você do Espírito dEle, do amor dEle, porque no próximo deserto que você colocar os seus pés, Satanás não vai enfrentar um fracote, mas ele vai enfrentar um homem ou uma mulher cheia do Espírito Santo e cheia do amor de Deus. Fica de pé no seu lugar, em nome de Jesus.
Pai, nós levantamos o Seu nome aqui acima de todo nome. Senhor, nós glorificamos o Seu nome por essa tarde. E nós estamos juntos aqui, nos unimos àqueles irmãos que estão acompanhando ao vivo pela internet. Pai, o Senhor deseja o nosso crescimento. O Senhor deseja o nosso desenvolvimento. Eu tenho a plena certeza que assim como eu me alegro com cada desenvolvimento da minha filha com necessidades especiais, é assim que o teu coração se alegra, quando cada um de nós se arrepende do seu erro, quando cada um de nós se levanta para crescer. O Senhor investiu tudo o que tu tens, para que nós possamos ser filhos maduros, como Jesus é. Nessa tarde nós levantamos as nossas mãos diante de Ti, e nós dizemos: Senhor, não teremos medo do deserto. Senhor, nos dá uma fé como Tu deste a Sadraque, Mesaque e Abednego. Senhor, a nossa fé não vai depender de vermos milagres acontecendo, mas a nossa fé vai mergulhar na fornalha para Te honrar. Senhor, levanta de novo aquela geração que não tinha medo dos leões no Coliseu. Aquele povo, Senhor, que morria na cruz de cabeça para baixo para Te honrar. Aquele povo que morria apedrejado porque Te honrava. Ou aquele povo que acreditava, Senhor, quando você dizia: tende por motivo de grande alegria o passardes pelas provações. Nos dá um coração alegre. Nós queremos honrar o Senhor nas dificuldades. Nós queremos glorificar o Senhor nas dificuldades. Porque nós não queremos ser criancinhas espirituais, incapazes de desenvolver aquilo que o Senhor quer que a gente desenvolva. Mas nós estamos dizendo sim para o deserto, porque nós estamos dizendo sim para os sonhos de Deus na nossa vida. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Se teu aplauso é para Cristo, aplaude mais forte, que Ele é digno. Aleluia. Glória a Deus.